Salve Batera, professor Gales aqui, seja muito bem-vindo a mais essa aula e hoje eu vou falar para você quais são os 4 rudimentos mais importantes na bateria, os 4 rudimentos que todo baterista tem que saber para ter uma boa desenvoltura no instrumento. Antes da gente começar, só quero dizer que se você quiser comprar um pad igual a esse, tem um link aqui na descrição do vídeo, beleza? Muita gente pergunta, não sabe onde comprar, eu deixei o link aqui para você adquirir um para você. Show de bola? Então, bora para a aula. Então tá, pessoal, vamos começar aqui. Eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto porque a gente tem aquela tabelinha lá dos 40 rudimentos essenciais, né, dos 40 rudimentos que são os clássicos da bateria. Essenciais não, os 40 rudimentos oficiais, porque eles não são essenciais. Isso acaba gerando muita confusão porque às vezes o batera ele vai lá e ele quer estudar os 40 rudimentos porque ele acredita que aqueles rudimentos vão fazer uma baita diferença na hora de tocar na bateria. Mas o que acontece na prática acaba ficando um pouco cansativo, tem alguns rudimentos que são meio chatinhos e a maioria esmagadora deles não são aplicáveis na bateria. Por que eu acredito que existem 4 rudimentos que eles fazem total diferença e eles são realmente essenciais para o instrumento? Porque eles são aplicáveis de forma direta. Quando você está tocando bateria, às vezes mesmo sem saber, você já está utilizando esse rudimento. Então logo, vale a pena você dedicar um tempo trabalhando nesses rudimentos, se aperfeiçoando neles, porque você vai receber o benefício direto quando estiver tocando no seu instrumento. Você vai ter mais fluência, é possível você ter mais criatividade, enfim, vai melhorar a tua forma de estudar. Então eu vou apresentar aqui quais são os principais 4, eu vou falar um pouco sobre a funcionalidade deles aí no teu dia a dia, beleza? Primeiro rudimento essencial, talvez seja o mais importante, Single Stroke Roll. O Single Stroke basicamente são toques alternados. Você vai pegar e tocar alternadamente. É isso. E aí você pode usar esse rudimento, o single stroke, para tocar diversos ritmos diferentes. Você pode tocar colcheia, você pode tocar semicolcheia, sextinas, quintinas, enfim. Não é a questão do ritmo, é a questão da manulação que você vai utilizar. Isso são os rudimentos. Os rudimentos são manulações que você utiliza para tocar determinados tipos de ritmo. Se você utilizar um single ou usar um double, aquele mesmo ritmo ele vai soar de forma um pouco diferente. Por exemplo, né, você tem o single stroke. Se você utilizar double stroke, tem uma diferença de som, single, double, né? O double é um pouco mais sutil, ele tem menos pressão, ele tem uma característica sonora diferente, mesmo você tocando o mesmo ritmo. Voltando para o single stroke, onde você vai utilizar o single stroke diretamente na tua forma de tocar bateria? Em 2 ocasiões que elas são predominantes, quando você vai tocar grooves e quando você vai tocar viradas. É basicamente isso que a gente faz, né? Falando a grosso modo, quando você está tocando groove, onde que acontece o single stroke? Na tua condução no chimbal, na tua condução no ride, mesmo, enfim, onde você estiver conduzindo, a maioria das conduções você vai utilizar a técnica de single, você vai utilizar a movimentação de single. Você tem um toque alternado, tirou uma mão, você tem aqui a técnica que você vai utilizar para tocar um sistema de condução. Tum, tch, tach, tum, tum, tach, tum, tch, tach, tum, tum, tach, tum. Ou seja, se você desenvolver o seu single stroke bem feitinho, na hora que você for tocar o teu groove, ele vai soar mais firme, você vai conseguir colocar uma dinâmica legal nele, você vai conseguir até implementar outras técnicas tipo up-down, né, que traz uma dinâmica diferente, que traz um colorido diferente. Mas para isso, para você implementar esse tipo de técnica, por exemplo, a que eu falei aqui, a primeira que você tem que estudar é a técnica do single stroke. É a movimentação de punho que você vai utilizar para tocar esse rudimento. No caso das viradas, é até mais fácil você entender. Ta 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 tu 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 pum. Você vai utilizar toques alternados, você vai utilizar o single stroke. Então, por exemplo, aquela virada que às vezes você está atravessando, que ela fica meio desequilibrada, se você simplesmente se aperfeiçoar no single stroke,
naturalmente as suas viradas elas irão ficar mais limpas, você vai controlar melhor a pressão, você vai conseguir desenvolver a velocidade, enfim, todas as qualidades que você pode ter numa virada, trabalhando o single stroke você já dá uma elevada no nível. Pode por aí que 90% da qualidade de uma virada, ela vem da sua manulação, ela vem das suas mãos. Então, cara, se você estudar o single stroke, se você se dedicar a isso, você vai melhorar diretamente a sua forma de tocar bateria. Você vai ter mais resistência física, você vai ter um flow melhor para tocar o seu instrumento. Então, esse é o primeiro rudimento essencial. Segundo rudimento essencial, double stroke roll. Bom, o double stroke talvez seja um dos rudimentos que as pessoas mais têm o desejo de dominar ele, porque é onde você faz o rulo. Ele tem um som legal, ele é rápido, né? E ele é um rudimento que ele foi criado para tocar essa sequência de notas em andamentos mais altos. Ele facilita bastante. Por quê? O double stroke, a lógica dele é você fazer um movimento com o punho e ganhar 2 toques. Não fazer 2 toques por mão. Você fazer 2 toques por mão é errado. Não é assim que se faz o double stroke. O double você vai ter o primeiro toque, a baqueta vem, e o segundo toque você vai utilizar tanto o rebote quanto o teu movimento de alavanca. Deixa eu tirar minhas miçangas aqui do Jack Sparrow, que tá batendo aqui nessa parada. Pronto. Você vai ter esse tipo de movimento. Logo, você consegue tocar o dobro de notas com apenas um movimento no punho. Quando você faz o single, é um movimento por mão. Quando você faz o double, é um movimento de mão e você ganha 2 toques. Então, o primeiro benefício que você vai ganhar é conseguir tocar notas que são mais rápidas com menos esforço. Pronto. Ali já é um grande ganho. Outra possibilidade é que você tenha um pouco mais de coordenação motora para fazer orquestrações que são diferentes, né? Se você, por exemplo, pegar e colocar uma mão no surdo e outra na caixa e tocar doubles, você vai ter uma sonoridade, você vai ter uma orquestração que ela fica diferente, que se você fosse fazer usando singles, você teria que fazer muita movimentação aqui na tua mão. Se você utilizar o double, cara, suas mãos ficam paradas no lugar. Logo você economiza esforço e ganha muito mais notas. Nem sempre ele vai ser aplicável porque, como eu disse, o double ele tem menos pressão do que o single. Porém, se você tiver ele na manga, você pode misturar os singles e os doubles, criando uma textura diferente, criando uma virada que ela é mais original. Legal? O segundo ganho, que ele é direto, mas muitas vezes você não vai notar, porque você não vai fazer apenas 2 notas. Mas quando você vai fazer, por exemplo, aquelas conduções no ride, ou mesmo no timbal, aquelas levadas de timbais, que elas são diferentes, sabe? Tipo, tindidim, 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 tindidim. Essa sequência de 3 notas, a técnica que você vai utilizar, a articulação que você vai usar dos seus dedos, da tua pinça, do teu punho, é a mesma articulação do double stroke. Então, se você tiver o double stroke, vai ficar mais fácil para você tocar notas rápidas no ride. Não só no ride, em tudo aqui que eu tô falando. Mas no ride, ao invés de você ficar lá se matando para tocar ali um desenho diferente no ride, se você tiver a técnica de double stroke, você vai conseguir fazer uma condução mais sofisticada. Que você vai ver muitos caras do gospel shops, os caras do funk, do soul, do fusion, utilizando esse tipo de técnica. Na verdade, todos os gêneros, você vai encontrar esse tipo de técnica, mas nesses fica bem evidente. Dá uma olhada no que os caras fazem para você ver que vai ter um movimento de double ali. Fica bem bonito. Terceiro rudimento essencial, paradiddle. O paradiddle é uma mistura de singles com doubles. A sequência da mão do paradiddle é o seguinte: direita, esquerda, direita, direita. Então você tem single, direita, esquerda, direita, direita é double. Você vai fazer um movimento e vai ganhar 2. Inverteu. Esquerda, direita, esquerda, esquerda. Double de novo. Single e depois double. Então você vai misturar esses 2 rudimentos para criar esse rudimento aqui e aí você vai ter essa sonoridade. Massa, né? Como que você vai utilizar esse rudimento na bateria? Como ele tem essa mistura de orquestrações, essa mistura de mão, quando você passa para a bateria, fica quase que natural você criar aqueles tempos quebrados, aqueles tempos mais progressivos. Porque como você não tem aquela sequência que ela é mais óbvia, que a maioria dos bateristas fazem, que é conduzir reto e tudo mais, e tá tudo certo, isso é muito útil, é bonito, tá tudo certo. Mas quando você tem esse tipo de articulação, você pode criar uma textura diferente para um groove que ele é mais simples. Eu já mostrei isso aqui outras vezes no canal também. Por exemplo, se você vê o meu drum cover de Hope,
do Foo Fighters, eu utilizo lá uma condução no ride com o paradiddle. Fica super legal. O groove, mão e pé, ele é básico, ele é simples, mas como você mistura esse rudimento na mão, automaticamente, cara, você não precisa nem fazer adaptação. É simplesmente tocar o paradiddle e a orquestra caixa e bumbo, você vai ter um groove super diferenciado. Então é um rudimento que você utiliza ele diretamente, sem ter que fazer adaptações. É o paradiddle puro e você vai conseguir uma sonoridade que ela só é possível fazendo com o paradiddle. Então, se você quiser tocar tempos mais quebrados, se você quiser tocar de uma forma mais sofisticada, dominando esse rudimento, você vai quebrar tudo, você vai mandar ver, as pessoas vão ficar incrédulas com as possibilidades de criação, de originalidade que você vai adquirir aplicando esse rudimento. Então, esse é o terceiro. Quarto, e não menos importante, flam. O flam, principalmente o flam tap, né? Porque o que é o flam? O flam é o ato de você tocar quase que uníssono, fazendo esse crá. É uma textura que você coloca, é uma crocância que você coloca. Se você tocar só com uma mão, você tem esse som. Colocou o flam, é quase como se fossem duas notas, mas elas são tão próximas que viram um som só que com essa crocância. Por que é importante isso? Eu acredito que seja por dois motivos. Primeiro, para você colocar pressão, você colocar um volume mais alto em alguns momentos dos toques. A gente utiliza isso muito em virada, tipo cratutu, cratu, cracutum. Cratutu, cratu, cratum-tum. É um tipo de virada que você utiliza muito em tudo quanto é gênero musical. Até no samba você vai ter alguma adaptação desse ritmo aqui, por exemplo. Então, para você colocar força, para você colocar pressão, para você realmente subir a dinâmica lá para cima, você utilizar o flam fica muito legal. O segundo motivo de ser importante você aprender o flam, daí é um motivo um pouco mais indireto. O que acontece? Os 40 rudimentos oficiais da tabela, eles são variações desses 4 rudimentos: singles, doubles, paradiddles e flam. Quando você mistura e organiza ele de formas diferentes e muda alguns ritmos ali, você tem esses outros 40 rudimentos. Então, no caso do flam, por que é legal você aprender a fazer ele? Porque caso você queira aprender um dos outros 36 rudimentos, você em algum momento vai utilizar o flam. Então, a primeira coisa, para tocar dinâmicas altas na bateria, vai dar uma textura diferente, super legal, beleza. Você vai utilizar isso aí muito na tua vida. Em segundo lugar, fugindo um pouco da regra de pensar em coisa só na bateria, se caso algum dia você quiser estudar solo marcial, ou você quiser experimentar alguma coisa diferente usando um desses outros rudimentos, você já tem um dos rudimentos que é necessário para construir um daqueles outros 36. Na verdade, não são só os 36, a classe ali de flams, rudimentos que utilizam flams, são mais ou menos 10 rudimentos. Então, se você aprender o flam, depois você pode fazer flam tap, flam ascente e assim por diante, né? Você pode pegar outras classes. Você pode, por exemplo, fazer flam paradiddle. Eu coloquei um flam na cabeça do paradiddle. Então, se você souber ele, você tem a possibilidade de aprender outros rudimentos se você quiser. Qual que é a conclusão? Se você aprender esses 4 rudimentos, você aprende todos os outros. Aí é uma questão só, nossa, eu vou pegar o Ratamakui aqui. Como que é isso? Você pega, lê ele, cara, você já tem single, você já tem flam, você vai conseguir tocar esse rudimento e assim por diante. Quero tocar um flamadiddle, igual o que eu fiz aqui, pô, já sei tocar o paradiddle, já sei tocar o flam. Eu só preciso misturar eles agora. Faz sentido isso pra você? Posta aqui nos comentários o que você acha de tudo isso aqui que eu falei. E desenvolva esses rudimentos. Eu te garanto que em pouco tempo você já vai começar a sentir uma fluência bem melhor do instrumento. Show de bola? Olha só, eu tenho um curso completo sobre os 4 rudimentos essenciais aplicáveis à bateria. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você ver o vídeo explicativo, você ver todos os detalhes desse curso. De repente, você pode pegar e ingressar nesse curso e ter um acompanhamento VIP aí para desenvolver suas habilidades na bateria. Show de bola? Então, antes de ir embora, por favor, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque isso ajuda muito a gente crescer. E aí você não perde nenhuma novidade que vai rolar pela frente. Grande abraço, fui!